Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou trazer 3 fundos imobiliários para o mês de outubro que estão com um ótimo desconto. Nesse canal eu falo sobre marketing e investimento. Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você estar recebendo os próximos vídeos. Eu estava estudando alguns fundos para o mês de outubro e alguns desses fundos me chamaram a atenção. Então eu decidi gravar esse vídeo para estar compartilhando com vocês esses fundos, para vocês poderem estudar os fundos e tirarem suas próprias conclusões se vale a pena ou não investir neles. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é apenas um vídeo educacional. Agora vamos para o primeiro fundo imobiliário que me chamou a atenção. O primeiro fundo imobiliário é o GGRC11. Esse fundo é um fundo de tijolo no segmento de galpão logísticos. Esse fundo teve início em abril de 2017 e esse fundo conta com mais de 90 mil cotistas. Ele está sendo negociado no dia de hoje por R$ 119,64. Ele tem uma liquidez diária de mais de 10 mil negociações por dia. Os últimos rendimentos desse fundo foram de 0,90 centavos. O dividendo yield mensal desse fundo está de 0,75%. O patrimônio líquido desse fundo está de R$ 1 bilhão. O valor patrimonial desse fundo está de R$ 129,59. Ele está sendo negociado por um valor abaixo do valor patrimonial. Ele teve uma rentabilidade no mês de 15,24% e o PVP desse fundo está de 0,92. O PVP é um indicador que vai mostrar para a gente se esse fundo está caro ou se esse fundo está barato. Se essa relação aqui for igual a 1, isso significa que esse fundo está com valor justo. Se essa relação for abaixo de 1, que é no caso desse fundo, isso significa que esse fundo está com deságio. Você vai estar comprando esse fundo com valor descontado. Se essa relação for acima de 1, isso significa que esse fundo está ágil. Você vai estar pagando valor a mais do que esse fundo vale. Esse gráfico mostra a cotação do GGRC11 em um período de um ano. Como você pode ver, ele teve uma queda aqui na cotação. Ele chegou a ser negociado por R$ 99,59, mas foi por um curto período de tempo e hoje ele está sendo negociado a R$ 119,64. Esse fundo está pagando 8,65% nos últimos 12 meses. Se eu for comparar esses dividendos com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, o dividendo do GGRC11 estão entre os melhores. Na parte de ativos do GGRC11, esse fundo tem 20 ativos em 9 estados. O próximo fundo é o HFOF11. Esse fundo é um fundo de fundos, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. No dia de hoje, esse fundo está custando R$ 78,20. Ele tem uma liquidez diária de mais de 13 mil negociações aí por dia. Os últimos rendimentos desse fundo foram de 0,62 centavos. O dividendo yield mensal desse fundo está de 0,81%. O patrimônio líquido desse fundo está de R$ 2 bilhões. O valor patrimonial desse fundo está de R$ 86,93. Ele está sendo negociado com valor abaixo do valor patrimonial. Ele teve uma rentabilidade no mês de 12,02% e o PVP desse fundo está de 0,90. Ele está com 10% de desconto. Esse fundo chegou a ser negociado por R$ 86 em 2021. Ele teve uma queda, chegando a custar R$ 68,11 e no dia de hoje ele está sendo negociado a R$ 78. E esse fundo teve um rendimento de 9,26% nos últimos 12 meses. Esse fundo teve início em fevereiro de 2018 e esse fundo conta com mais de 66 mil cotistas. Aqui estão os investimentos por classe de ativo. 99% estão investidos em fundos imobiliários e 1% em renda fixa. Já na parte de segmentos, 31% estão em corporativo, 22% mobiliário, 20% logístico industrial, 13% em renda urbana, 12% em shopping e tem o desenvolvimento. A estratégia do fundo, 66% está em renda, 18% em ganho de capital e 16% em renda e ganho. E aqui estão os fundos que ele tem na sua carteira e a porcentagem alocada em cada fundo. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é apenas um vídeo educacional. O próximo fundo é o HCTR11. Esse é um fundo de papel no segmento de recebíveis imobiliário. No dia de hoje esse fundo está custando R$ 104,49. Ele tem uma liquidez diária de mais de 45 mil negociações
por dia. Os últimos rendimentos desse fundo foram de R$ 1,10. O dividend yield mensal desse fundo está de 1,01%. O patrimônio líquido desse fundo está de 2,7 bilhões de reais. O valor patrimonial desse fundo está de R$ 121,36. Ele está sendo negociado pelo um valor abaixo do valor patrimonial, tendo um PVP de 0,86, tendo aí 14% de desconto. E ele teve uma rentabilidade no mês de menos 1,87%. O HCTR11 ele chegou a ser negociado por R$ 127,94 no dia 4/1 de 2022. Ele teve uma queda, chegando a ser negociado por R$ 97,50 no dia 18/4 de 2022, mas foi uma queda aí em um curto período de tempo, e ele voltou a subir novamente, e hoje ele está sendo negociado a R$ 104,79. O HCTR11 tem um dos melhores dividendos entre os fundos desse mesmo segmento. Ele teve um rendimento de 17,34% nos últimos 12 meses. O HCTR11 é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários. Esse fundo teve início do dia 19/9 de 2018. Ele é gerido pela Hectare e administrado pela Votoc. Ele tem uma taxa de gestão de 0,99% ao ano e é um fundo que conta com mais de 200 mil cotistas. 76,4% dos seus investimentos estão em CRI, 22,7% estão em fundos imobiliários e 0,9% estão em caixa. Aqui tem a porcentagem por subordinação, aqui tem os principais indexadores desse fundo, aqui tem o segmento, a porcentagem investida em cada segmento e os fundos imobiliários desse fundo. Esse fundo imobiliário é um fundo bastante diversificado, ele tem mais de 80 ativos em sua carteira, e lembrando que quanto mais ativos o fundo possuir, mais segurança ele vai trazer para nós investidores. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você estar recebendo os próximos vídeos. E me fale aqui nos comentários se você tem algum desses fundos que eu citei nesse vídeo.